Fala aí, rapaziada, pega essa visão de cria. Mais uma vez estamos aqui para trocar uma ideia maneiríssima. O assunto é amplo, então prepare-se. Teremos aí praticamente de 10 a 12 minutos de vídeo, mas você vai gostar disso. Antes de qualquer coisa, Constituição. Eu venho mantendo sempre essa frase. Um conjunto de normas jurídicas supralegais que limitam o poder do Estado e direitos e garantias. Gravou bem essa frase? Isso é muito importante, sempre muito importante. Mas vamos lá, vamos falar mais uma vez, nesse emaranhado de informações, sobre o conceito de nacionalidade. Nacionalidade. São dois, né? Dois conceitozinhos que a gente escuta muito falar por aí, que é o brasileiro nato e o naturalizado. Para começar a ideia, nato. Nato é aquele cara que é brasileiro de fato, entendeu? Seja pelo direito de sangue, seja pelo direito de solo. Direito de sangue, vamos lá. Um dos pais é brasileiro. Sangue, direito de solo, nasceu em território brasileiro. Mas esse conceito de nasceu em território brasileiro é um lance muito difícil de ser entendido? Não. Sabe por que não é? Porque o cara que nasceu em território brasileiro, ou seja, direito de solo, eu vou dar um exemplo. Um navio, ele é território brasileiro? Um navio da marinha? Sim. Então, se nascer dentro do navio, ele é brasileiro nato. Com exceção aqueles que estão a serviço. Se estiverem a serviço, os pais, não, ele não é brasileiro nato. Mas se não estiverem a serviço, em qualquer lugar que seja território brasileiro, nasceu brasileiro nato. Pegou essa visão? Agora, o naturalizado é aquela pessoa que passa por um procedimento administrativo e torna-se brasileiro. A partir desse momento, o que diz o artigo 12º da Constituição Federal? Ele diz: não poderá haver distinções entre natos e naturalizados. Claro, temos alguns detalhes aí. Por exemplo, um presidente, um vice-presidente, ele tem que ser brasileiro nato, entendeu? Nato, dentro do conceito de sangue ou de solo. Pegou essa visão? Voltando ao naturalizado. O que é o naturalizado? É uma nacionalidade secundária ou adquirida. Juntando todo esse bolo de japona que nós conversamos, a gente sempre tem que lembrar do seguinte: cidadão brasileiro é aquele que vota, seja o naturalizado, seja o nato. Votando, são cidadãos brasileiros. Mas são cidadãos brasileiros, beleza. O que seria isso? Cidadãos brasileiros. Um conjunto de cidadãos brasileiros barra eleitores, porque quem vota é cidadão. O que seria? Um eleitorado. E onde foi usado esse termo, né? Eleitorado? Foi usado no ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O parágrafo é o 2º. Foi usado a primeira vez esse termo, o eleitorado, ou seja, um conjunto de cidadãos barra eleitores. E o que seriam essas ADCTs, né? Que, aliás, temos 96 ADCTs na nossa Constituição Federal. Os atos das disposições constitucionais transitórias, justamente é aquele ato que torna pacífico a transição de uma Constituição antiga para uma Constituição atual, no caso, a nossa de 1988. Guarde esse número, são 96 ADCTs. Beleza? Então vamos lá. Segundo o artigo 2º da ADCT, diz o seguinte: eles usam lá o que é um conjunto, ele dá a entender o que é um conjunto de cidadãos e eleitores, um eleitorado. Quem são essas pessoas? Os brasileiros
naturalizados ou natos, de forma natural, sangue ou solo, de forma secundária adquirida, os naturalizados. Beleza? Isso aqui é muito importante para não causar confusão, tá? Direito de sangue solo, forma natural, brasileiro nato. Nasceu no Brasil ou em território brasileiro, é nato. Se os pais estiverem a serviço, não é nato. Beleza? Se tiver sangue, um dos pais são brasileiros, é brasileiro, aliás, se um dos pais, né, for brasileiro, desculpe a conjugação verbal, né, ele também é brasileiro nato. Pegou essa visão? Vamos lá. Pátria. Mais uma vez falando sobre pátria. Expressão cívica para demonstrar amor ao país. Um grande exemplo, artigo 142 da CF/88, aliás, um artigo que a gente tem que discutir bastante, refletir bastante sobre esse assunto na atualidade, né, política do Brasil. Vamos dar um exemplo. As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria. Defesa da pátria. O que dá a entender? Defesa do Estado contra agressões estrangeiras. Defesa do Estado contra agressões estrangeiras. Não é permitido guerra de conquista, só de defesa. E por que esse assunto é tão importante atualmente? Tanto no conceito de segurança pública, porque nós estamos acostumados a usar as Forças Armadas para atuação em relação à segurança pública. Mas segurança pública é um conceito diferente de defesa de Estado. Você não está fazendo segurança pública defendendo o país contra uma ameaça estrangeira. Nesse sentido, a obrigação, de acordo com a Constituição Federal, artigo 142, é das Forças Armadas. Mas se é internamente, obrigação dos órgãos de segurança pública que estão lá no artigo 144 da CF/88, todos bem especificados. Claro, temos que mudar aquilo ali de alguma maneira. Tem que ser feita uma mudança ali na metodologia, na organização, tudo bem, mas eles estão lá no artigo 144. 144, segurança pública. 142, defesa do Brasil, do Estado. Mas o que é o Estado? Porra, isso então é lindo. O que é o Estado? O que quer dizer o Estado, né? O Estado é um poder exercido sobre a população e ele é constituído de quê? O que você precisa para ter um Estado? Território, soberania e população. Território, soberania e população. E uma Constituição. Território, soberania, população. E uma Constituição. Porque o Estado, ele foi criado para quê o Estado? O Estado foi criado para provocar uma organização, né? Para não deixar que nós, seres humanos, né, que a gente entre em uma anarquia. Hobbes quer dizer o seguinte: o homem é o lobo do homem. Ou seja, se a gente já está no estado natural, né, segundo inclusive Hobbes, o homem vai se matar. E assim foi criado, né, o conceito de Estado. O homem começou a se matar para conquistar terra, a lei do mais forte, e virou uma bagunça. E para conseguir limitar, né, uma sociedade, é claro, limitar uma sociedade. Lembra do conceito de Estado, né? A soberania, né, do interesse público sobre o privado, né? Pegou essa visão legal? É para isso, para permear, para limitar, né, o cidadão, nos limitar uma sociedade, para que a gente não entre no estado natural, esse estado natural que o Hobbes já explicou tanto, e ele fala e mantém o seguinte: o homem é o lobo do homem, né? Enfim, para isso, né, temos essa coisa, né, tão criticada por alguns, por outros não, chamada Estado, mas que nós precisamos dela sim, para termos pelo menos um mínimo de organização administrativa. Mas beleza. A gente, quando fala sobre Estado, né, a gente fala sobre alguns assuntos que são interessantes. Eu vou chamar aqui, vou te dar uma visão legal de cria. Por volta de 1060, nasceu a máfia, lá na Itália. Antes
da criação do Estado, da célula administrativa, o país chamado Itália. Antes mesmo, a máfia nasceu lá na Itália, na Sicília. E como ela nasceu? Provocando e fazendo proteção, e vendendo proteção. A gente pode até pensar que a extorsão é filha da proteção, né? Então, vendendo proteção, a máfia italiana nasceu antes do próprio Estado italiano. E, de certa forma, provocou, né, a criação do Estado italiano. A gente pensa nisso, de novo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Não vou entrar num conceito nacional, mas sim aqui no Rio de Janeiro, quando falamos sobre facções, as facções, né, criminosas aqui no Rio de Janeiro. Pensa bem, dentro das comunidades brasileiras hoje do Rio de Janeiro, hoje nós temos aí território, população, cultura, né, e uma certa organização dessas facções que dominam esses locais que deveriam ser administrados pelo Estado, pelo verdadeiro Estado, e não pelo Estado paralelo. Então, isso deve a crer o seguinte: a gente pode estar deixando dando espaço para que sejam criados novos estados ou frações de estados dentro de um único. Olha que loucura se a gente refletir dessa forma. Então, pensa bem, pega bem essa visão. Pega essa visão de Cristo, tudo que a gente falou aqui. Um assunto extenso, muito grande, mas que eu fiz questão de mais uma vez massificar o 12º da CF/88, que trata sobre nacionalidade, seja secundária, naturalizado, ou nato, de forma natural, certo? No direito de sangue, direito de solo, dizendo também o que é uma pátria, né? Essa expressão cívica que nós temos, levando o artigo 142 falando realmente da função, da missão constitucional das Forças Armadas, que é proteger o Estado de forças exteriores, forças externas, entendeu? Proteger a soberania de um Estado. Não pode ser feita uma guerra de conquista, mas sim uma guerra de defesa. Beleza? A gente fala do conceito de Estado, o que é o Estado, o poder exercido sobre uma população e território. A gente volta, né? Conversa um pouco sobre a DCT, no parágrafo 2º, que usou a primeira vez o termo, a expressão, o eleitorado, que quer dizer o quê? Um conjunto de cidadãos / eleitores, porque todas as pessoas que votam aqui no Brasil são cidadãos brasileiros. Olha como toda a Constituição ela se amarra, né? Eu venho mantendo muito isso, ela é amarrada. A gente vai do 12º para o 14º, do 14º para o 142, do 142 a gente fala um pouco sobre o 144, entendeu? E volta sempre naquela mesma tecla. Lembrando mais um detalhezinho, dentro da população brasileira, nós não temos apenas uma nação. Pega essa visão. Dentro da população brasileira, nós temos os índios. E eles têm a nação deles, certo? Então, o Brasil, de certa forma, dentro da população brasileira, cabem várias nações. E, como eu dei o exemplo da Bolívia, que é um estado plurinacional, né? Lá foi admitido que essas nações existem, elas têm nomes e têm identidades, né? Na sua Constituição. Aqui no Brasil não é feito dessa forma, mesmo que nós tenhamos essa mesma percepção. Então, pega essa visão de cria, não seja Zé Carlinho e fale besteira por aí. Eu sou Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré, e tenho uma novidade para vocês. Até a semana que vem eu vou estar lançando uma série de capítulos que serão disponibilizados, né, mediante um cashzinho, para dar moral para esse amigo aqui, entendeu? Para você que vai fazer um concurso, seja um Enem, seja um concurso para qualquer área pública, né? Em qualquer área, mas que verse aí, que fale sobre Constituição Federal, sobre ciência política, um pouco de história internacional. Eu vou jogar tudo nesses 10 capítulos e logo vou deixar à disposição para que vocês se deliciem com essa maravilha. Eu sou o Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré. Pega essa visão, não vira o Zé Carlinho.